Caras amigas, caros amigos, boa tarde para todos. O Elahá sempre nos brindando aí com essas avaliações históricas tão bonitas, né? E aqui agora nós vamos falar um pouquinho sobre as parábolas, especialmente a parábola do semeador, e o uso e interpretação dessas parábolas na nossa prática enquanto cristãos espíritas cristãos. Inicialmente, é importante a gente fazer uma diferenciação para evitar qualquer confusão. Eu posso fazer um uso do texto bíblico, do texto do Novo Testamento. Um uso. O que seria um uso? Eu pinço um versículo, uma parábola, um trecho de uma passagem e utilizo aquele trecho em qualquer tipo de literatura, em qualquer tipo de trabalho. Você pode, por exemplo, pinçar um trecho do Evangelho e utilizar numa reunião de treinamento no trabalho, numa equipe de vendas. Você pode colocar aquela passagem num livro sobre psicologia, sobre sociologia, o que quer que seja. Esse é um uso, é muito bom, tem usos e aplicações de passagens do Evangelho em obras que não são necessariamente religiosas, não são obras necessariamente espirituais, e o uso é muito bem feito. Da mesma maneira que existe utilização ou uso de uma passagem do Novo Testamento muito mal feito. A gente encontra isso também. Porque para usar uma passagem, um versículo, uma frase, seja do Novo Testamento, seja da Bíblia hebraica, eu tenho que conhecer um mínimo da literatura bíblica para não confundir alhos com bugalhos. Um mínimo de conhecimento da língua, um mínimo de conhecimento da cultura que produziu esses textos bíblicos, é muito importante para que o uso não seja ingênuo ou eu acabe interpretando aquele texto de uma maneira que não faz nenhum sentido, que não guarda nenhuma relação com o texto que está sendo utilizado. Se tornou muito comum o uso da Bíblia, então você tem hoje uma enxurrada de livros que tratam de terapia, de psicoterapia, de economia, livros de treinamento, de autoajuda, e que fazem uso do Novo Testamento de uma maneira muito intensa. Alguns são incríveis, né? Interessante a gente dar uma lida, é bem interessante como que a pessoa consegue pensar um significado do Novo Testamento ou da Bíblia hebraica e aplicar na vida prática. Mas isso é um uso, não é uma interpretação. É importante a gente ter essa diferença. Por isso que Allan Kardec, quando escreve a grande obra da codificação, o Evangelho segundo o Espiritismo, já na introdução da obra, ele relata isso. Ele diz que muitas pessoas conheciam as passagens do Novo Testamento, mas conheciam apenas aqueles versículos famosos. Por exemplo, quem não conhece, os últimos serão os primeiros serão os últimos. Todo mundo conhece. Então, Kardec vai dizer que esses versículos se tornaram axiomas, se tornaram pérolas da literatura.
Alguns especialistas em literatura, quando vão fazer um estudo dessa utilização do texto bíblico, chegam a admitir realmente que a literatura bíblica, ela teve um impacto tão forte na formação das pessoas, que se você examina, por exemplo, no Reino Unido, as pessoas conhecem mais a tradução da Bíblia do que o próprio texto na língua original. Então, a tradução King James, que é a tradução mais famosa, ela ficou tão entranhada na cultura britânica, que mesmo em alguns trechos em que a tradução está errada, as pessoas preferem ficar com o versículo errado do que com a tradução correta, respeitando a língua original. Todo o Novo Testamento está em grego. Isso é comum, porque aquilo se tornou cultural. Já foi gravado, foi transmitido. Na interpretação, há uma diferença. Veja, e aqui nós não estamos comparando o que é melhor o uso ou melhor a interpretação. O melhor é os dois. Tem momentos que usar o texto do Novo Testamento para uma palestra, para uma fala, para um livro é muito bom. É muito rico isso, não tem problema nenhum. Eu só não posso confundir uma coisa com a outra. Então eu preciso entender quando um autor está fazendo um uso do texto bíblico e quando ele está interpretando o texto bíblico. E Kardec foi muito preciso nisso. Na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, ele escreveu um item chamado Notícias Históricas. Notícias históricas. Para que servem notícias históricas do mundo bíblico? Servem para quem quer fazer interpretação bíblica. Interpretação bíblica. Porque na interpretação bíblica, você quer entender a mensagem em si. Você se debruça sobre a mensagem e quer aprender com ela. Bom, então, eu vou dar um exemplo prático, depois a gente vai para a parábola do semeador. Jesus falava por parábolas. Isso nós sabemos. Pela quantidade de parábolas que foram registradas nos evangelhos. Então a gente tem uma noção de que aquilo era uma prática comum de Jesus. Lembrando que não vamos confundir o trabalho do Cristo durante aqueles 3 anos e meio, com os evangelhos, que são um registro de talvez 0,5%. Porque Jesus todos os dias, durante 3 anos e meio, falava, conversava com as pessoas, atendia as pessoas. Então, se você fosse fazer uma transcrição de tudo que Jesus falou, não ia caber em 4 evangelhos, concordam? Quer dizer, eu vou precisar de milhares de livros para conter toda essa transcrição de todas as conversas de Jesus, de tudo o que ele disse, de todas as falas dele. Então é óbvio que os evangelhos representam uma compilação, uma síntese dos ensinamentos mais importantes, talvez daqueles que Jesus repetiu mais. Então é muito provável que Jesus tenha repetido uma parábola dezenas de vezes e aquilo acabou ficando gravado. As parábolas de Jesus eram construídas com tamanha maestria que elas são muito compactas. As parábolas são histórias curtas e poderosas,
Porque elas são ditas para serem memorizadas. Que, aliás, é um expediente já da Bíblia hebraica. Então, é muito importante a gente ter isso em mente. É um texto cheio de símbolos. É um texto cheio de metáforas, ou até mais do que metáfora, né? Em hebraico, Elahá está mais acostumado, os hebreus chamam de machal. O machal é amplo, porque machal significa provérbio, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Isso é um machal. Se fosse em hebraico, seria um machal, um provérbio, um dito popular. Então, o machal hebraico, ele não é só uma história. Pode ser um provérbio, pode ser um dito popular, pode ser uma parábola. Por exemplo, os últimos serão os primeiros serão os últimos, é um excelente machal. Para traduzir machal por grego, como é que a gente traduz? Parábola. Então, nós temos uma situação inusitada. Porque muitas frases ditas por Jesus são ditas como parábola. Ele falou uma frase e o evangelista registra que aquilo é uma parábola. Então, a parábola não é simplesmente as histórias que Jesus contou. E nós temos as parábolas ou machal, que são histórias. Aí tem uma história com princípio, meio e fim. Mas veja, se nós estamos estudando o ensino do Cristo, é importante contextualizar esse ensino. E aqui tem uma coisa maravilhosa. Eu vou dar um exemplo. Todo mundo aqui, essa tem uma luz, aqui eu não estou conseguindo, tem uma luz forte aqui. Quem aqui conhece a parábola do filho pródigo? Deixa eu ver. Conhece não, Tiago? Conhece não? Vou contar para você. Eu vou contar. Parábola do filho pródigo. Quem pôs esse nome? Porque nos pergaminhos, nos manuscritos do Novo Testamento, não tem nome de passagem. Não tem versículo. Não tem vírgula. Não tem ponto final. Somente depois do século IV depois de Cristo, que as palavras foram separadas. Antes, era escrito uma letra do lado da outra. Não tem pontuação, não tem versículo, não tem vírgula, tem nada. E muito menos título. Então você abre aqueles documentos originais ou cópias, né? Porque os originais se perderam. Desgastaram, se perderam. Mas graças a Deus, milhares e milhares e centenas de milhares de cópias foram feitas. Quando você pega essas cópias mais antigas, do século II, do século III, é uma letrinha do lado da outra, porque papiro era muito caro. E quando você estuda lá a parábola, vamos lá, a parábola que Jesus contou, qual é o contexto? Jesus está almoçando com publicanos e prostitutas, o que seria um escândalo até hoje. Se Jesus voltasse, nós íamos crucificá-lo de novo. Porque os publicanos eram, isso é uma palavra assim, meiga, amena, para descrever os publicanos, Elahá, eram lobistas, vocês entenderam. Então Jesus estava almoçando, e aí você imagina a cena, os apóstolos, Simão Pedro, os outros apóstolos, com os fariseus,
doutores da lei, falaram: vem cá, vocês precisam conhecer o Messias. O Messias. Tá bom, apresenta o seu Messias. Vou te levar até ele. Chega lá, Jesus está almoçando. Está almoçando aonde? Está almoçando ali na casa do fulano. Chega lá, Jesus está cercado de prostituta e de lobista. O Simão Pedro deve ter ficado pálido, né? Os fariseus devem ter olhado com aquele sorriso cínico. Esse aí é o Messias. Esse é o Messias. E questionaram Jesus. Esse é o contexto. Questionaram. Você é o Messias? O enviado de Deus? Puro. E por que você está almoçando com publicano e prostituta? Então aqui tem um aspecto importante. Jesus utilizava as parábolas como respostas. Atenção a isso. Se você fizer, quer dizer, antes a gente fazia isso, né? Hoje não precisa mais, gente, já tem livro com isso já feito. Você cataloga todas as parábolas, todas. Então você tem todas as parábolas, inclusive, se ela tiver em mais de um evangelho, você já tem a referência. Isso já tem pronto. Depois, se quiser, eu deixo com o Tiago, ele distribui esse PDF. Está uma tabelinha, está tudo pronto. Tem todas as parábolas. Mas é importante você estudar o contexto das parábolas. Mais de 70% das parábolas foram respostas. O problema é que a gente só lê a resposta. A gente não lê a pergunta. Então, essa parábola em particular, a pergunta foi: Messias, por que você come com publicanos e prostitutas? E aí Jesus conta uma parábola. A parábola de que havia um pai, dois filhos. Então veja, nós demos um título para a parábola que a gente já matou um filho, ficou só um. Porque é a parábola do filho pródigo e o outro filho. Então eram dois filhos. Um filho mais velho, um mais novo. O mais novo não tinha juízo. Pediu a herança, pegou a herança, gastou, só com festa. Vocês entenderam? Perdeu tudo. O mais velho não pediu, mas ficou com vontade de pedir. Não pediu herança, mas ficou assim: peço ou não peço? Peço ou não peço? Então, veja, Jesus está contando uma parábola em que ele está representando o filho mais novo, ou pródigo, representam os publicanos e as prostitutas. E o filho mais velho representam os fariseus. Mas tem um outro filho. Ninguém lê isso. Tem o filho oculto. O filho oculto é Jesus, que não é nem o mais velho, mal-humorado e egoísta, e também não é mais novo, pródigo. O filho oculto é o filho Messias. O filho do Deus vivo. Aquele filho que está em absoluta harmonia com a lei divina. Aquele filho
cuja comida é fazer a vontade do Pai. Esse filho está oculto. Ele está subentendido. No entanto, a gente lê a parábola do filho pródigo. Então, você só vê um. Percebe? Então, eu consigo esse grau de profundidade quando eu interpreto a passagem. Eu posso utilizar, eu posso pegar um versículo e usar num livro de economia. Posso, é um uso. Não tem problema nenhum. Só não posso confundir interpretação com uso. Então, interpretação eu tenho que ir para o contexto, eu tenho que entender o que está acontecendo. A interpretação é para que eu entenda o ensino do Cristo. E ali Jesus está dizendo o seguinte: qual é o ensino dessa parábola? O ensino dessa parábola é: qual é a missão do Cristo enquanto Filho de Deus? Tanto é assim que ele termina a parábola dizendo: o Filho do homem veio para salvar, para recuperar, para resgatar. Quem? Só as prostitutas? Só os publicanos? Não, os fariseus também. Porque também estavam perdidos no fanatismo, numa religiosidade superficial, numa religiosidade que era só ligada a regras, contrário ao que o judaísmo estabelecia, inclusive. Porque a essência da Bíblia hebraica jamais foi o de estimular as pessoas a terem uma religiosidade superficial. Então, esses fariseus não estavam seguindo nem o que está na primeira revelação. Tanto que Jesus diz, olha que bonito isso, Jesus diz assim sobre os fariseus: façam tudo o que eles disserem. É o que Jesus diria hoje dos expositores espíritas: façam tudo o que eles disserem. Cuidado com o que eles fazem. Não é? Jesus disse isso: façam tudo o que os fariseus vos disserem. Agora, cuidado com o fermento dos fariseus. Ele diz para os fariseus: vocês nem entram no reino dos céus, nem deixam os outros entrar. Porque esse é o ponto. O fariseu ficava na porta, ele não entrava, mas não quer que ninguém entre. Então há uma resposta incrível, e essa foi a resposta de Jesus aos fariseus. Qual foi a resposta de Jesus aos fariseus? Por que você come com publicanos e prostitutas? A resposta foi essa parábola. Mas nós podemos ter outra. Nós temos outras também. Em casos semelhantes, ele contou, junto com essa parábola dos filhos, ele contou outras duas. Então a resposta não é só essa parábola dos filhos. Na verdade, se você vai em Lucas, a resposta de Jesus tem mais duas parábolas: a parábola da dracma perdida e a parábola da ovelha perdida. Então, por exemplo, Joaquim Jeremias, que foi um grande estudioso do contexto histórico, das tradições hebraicas, ele sendo protestante, um teólogo protestante, Joaquim Jeremias, estudando esse contexto, ele diz assim: possivelmente a plateia era dividida em três. Você tinha os anciãos, os religiosos, os fariseus, você tinha as donas de casa e tinha os pastores. Para os pastores, ele contou a parábola da ovelha perdida. Um pastor que tem 100 ovelhas, uma se perde. Ele deixa as 100, por quê? Elas não se perdem.
Por que Jesus deixa 99 ovelhas? Porque elas não se perdem. E foi atrás da que se perdeu. Todos os pastores que estavam ouvindo entenderam. O que eles entenderam? Por que Jesus estava almoçando com publicanos e prostitutas? Porque era a ovelha perdida. Ele queria resgatá-las. Mas e as donas de casa que estavam ali? Conhece essa? Eu conto essa parábola, a minha esposa não gosta de ouvir. Porque a parábola diz assim: a mulher perdeu 1 centavo. 1 centavo. E ela ficou a noite inteira arredando os móveis para procurar 1 centavo. Mulher geralmente não gosta dessa parábola. Mas que você está pensando num centavo como dinheiro. Aí o Joaquim Jeremias traz um dado que é muito interessante. As mulheres faziam colares com centavos. Aí eu pergunto aqui, gente, ilumina por favor o público aqui, vamos fazer uma pesquisa. Alguma mulher aqui utilizaria um colar faltando um pedacinho? Não. Por isso que ela arreda a mesa, arreda tudo e fica a noite inteira procurando essa peça do colar. Vocês não fariam a mesma coisa? Isso. Então, Jesus está conversando agora não com o pastor, está conversando com as mulheres. Ele está dizendo assim: eu estou almoçando com as prostitutas e com os publicanos, porque eles são uma pecinha valiosa da minha joia. Eu não posso perdê-los. Todas as mulheres entenderam. E aí ele se voltou para os fariseus e contou a parábola do pai e com seus filhos. Porque os fariseus eram todos anciãos. Não é? Anciãos. Eles entendiam essa questão de paternidade, do mais velho, daquele que orienta. Então, para uma pergunta, Jesus conta 3 parábolas. A parábola do semeador é dada num contexto muito específico, o contexto em que Jesus envia os discípulos. Agora, cuidado, porque as parábolas de Jesus têm uns componentes peculiares. Como é que chama aqui aquele negócio, aquela folhinha que você come aqui e a boca fica toda anestesiada? Parábolas de Jesus estão cheias de jambu. Como é que chama aquele negócio que você põe na comida que fica apimentado? Pimenta, né? Está cheio de pimenta. Então, por exemplo, parábola dos filhos, que a gente chama de parábola do filho pródigo. O pai divide a herança. Isso é inconcebível na cultura judaica. É inconcebível na nossa cultura. Herança de pessoa viva. Toda vez que eu vi isso acontecer, deu errado. Toda vez que eu vi isso acontecer, deu errado. Pais vivos dividindo bens. Mas na tradição judaica, isso era um filho chegar para um pai e falar assim: ô pai, dá para dividir aí já? O que acontece lá? Está lascado, né? Então Jesus introduziu um elemento que não tem nada a ver com a cultura. Por quê? Porque esse elemento fazia você ficar muito atento. Outro elemento, um ancião hebreu correndo. Um ancião correndo. Nessa parábola, o pai sai correndo para receber o filho. Um ancião correndo, com aquelas vestes, correndo. Vocês já viram? Eu vou dar um exemplo aqui,
está mais próximo, né? Naquela época, tanto os hebreus quanto os demais povos semitas andavam como esses árabes, né? Que aparecem na televisão, aquelas vestes brancas. A veste, ela quer. Vocês já viram alguma filmagem assim, Catar, Dubai, algum sheik correndo com aquelas vestes? Eles saem correndo na frente, vocês já viram? Como é que eles andam? Não é? Na parábola, o pai está correndo. Outra coisa curiosa, vocês já viram, pensa lá em Dubai, Catar, vocês já viram algum sheik daquele chegando para o filho e falando assim: meu filho querido, já viram isso? Já viram? Não tem. Na parábola, quando o pai recebe o filho pródigo, ele beija, a parábola diz isso, repetidamente o filho no rosto. Então quem estava ouvindo Jesus, pensou assim: que horror! Que pai afetuoso é esse? Que coisa horrorosa! Que pai amoroso é esse? Bom, agora vamos para a parábola do semeador. Porque Jesus envia, a partir do capítulo 10 de Mateus, envia os discípulos de 2 em 2. De 2 em 2. Com uma série de instruções. E aí, na sequência, conta a parábola. Vamos lá? Vamos. Agricultura. Claro que a agricultura no Oriente Médio, há 2000 anos atrás, não tinha 3, 4 safras, nem maquinário, não tinha isso. Mas, vamos lá. Ordem da semeadura. Eu tenho um terreno, primeira coisa que eu faço, aro a terra, correto? Correto? Aro a terra. Tiro, se a terra estiver cheia de pedra, se ela estiver cheia de erva daninha, de espinho, o que você faz? Você joga a semente primeiro? Ou você limpa e ara a terra primeiro? Limpa primeiro? Tá certo? Tá certo? Tá certo. Eu limpo, tiro os espinhos, tiro pedra, limpo o terreno, vou arar a terra e depois eu jogo a semente. Correto? Correto. Aí Jesus conta uma parábola. Eis que o semeador saiu a semear. Parte da semente caiu no caminho. Não, então, é um semeador distraído? O saco de semente estava furado. É isso? Oh, caiu. Então você sai com 1 quilo de semente, você chega no campo e fala: gente, caiu metade. Caiu no caminho. Aí você vai pegar o que sobrou da semente. Porque semente é barata, né, gente? Há 2000 anos atrás, semente é uma coisa barata, fácil de conseguir. Aí você semeou. Uma parte caiu nos pedregulhos, outra parte caiu nos espinheiros. Eu te pergunto, você não limpou a terra? Você não limpou a terra? Qual que era o combinado, gente? Tirar as pedras, tirar a erva daninha, tirar o espinho, arar a terra e semear. Não era esse o combinado? Como é que a maior parte da semente caiu nos espinheiros e nos pedregulhos? Você não limpou? Você não limpou a terra? Perceberam? Como é que as parábolas de Jesus estão cheias de jambu? Você fica com a boca desse... Gente, que parábola esquisita é essa?
povo deve ter pensado, esse semeador é muito doido. Parte caiu no meio do caminho, parte caiu no pedregulho, no espelho, nem limpar a terra ele limpou, não cuidou, estava com um saco furado. Aí uma parte da semente caiu na terra boa. Tinha terra boa onde, né? Alguém deve ter arado, né? Perceberam? Então as parábolas de Jesus, elas são construídas propositalmente com esses paradoxos. Mas isso é típico da cultura judaica. Isso é típico, não é? É ou não é lá? Isso é típico. Se tem uma característica da literatura judaica, especialmente da literatura bíblica, é isso, gente. Querem ver? Abraão, é tão engraçado, né? Abraão, 90 e lá vai burdoada, 80 e lá vai burdoada, uns 90, vamos pôr 90. 90 anos de idade, foi fazer operação de fimose. Sem anestesia. Como é que é sem anestesia? Pega uma pedrazinha polida, coloca o órgão, puxa a pelinha, pega uma lâmina e 90 anos de idade. Claro, por que com 90 anos? A cicatrização é mais rápida, a recuperação é melhor. Não é os médicos, não é, Andrei? Não é verdade? Com essa idade de 90, a recuperação não é mais rápida, a cicatrização, tudo melhor. Então Abraão está assim, contrito, né? Abraão está assim, em estado meditativo. Aí aparece um anjo para a esposa e fala assim: tu vai ficar grávida. Mulher muito espontânea, o que ela faz? Começa a rir. Fala, você não viu Abraão? Você já falou isso para Abraão? O homem está quieto, está murcho, anda pela casa cabisbaixo, está carinhoso, amoroso, está um dengo só quer saber de comer açaí com farinha de tapioca. Tá? Eu nunca vi esse homem tão sensível assim. Não vai rolar, anjo. E dá uma gargalhada. O anjo fala: olha, você está muito engraçadinha. Vai engravidar, na idade que você está, nesse estado comovedor do Abraão, e mais, eu vou dar o nome para esse menino, para você deixar de ser engraçadinha. Esse menino vai chamar Risada. Risada em hebraico é Yitzhak. Isaac. Não é piada não, gente, isso é Bíblia. Eu estou mentindo? Isso é novo, esse é Velho Testamento, gente, ou Bíblia hebraica. Está lá. Nós que transformamos a literatura nessa coisa pesada, nessa coisa... A literatura bíblica é assim, envolvente, cativante. E não é que ela engravidou? De Abraão. De Abraão.
porque estavam sozinhos, lá naquele fim de mundo do deserto. Engravidou e o menino chamou Risada. Imagina o constrangimento dessa mãe, sabe? Andar com o menino, falar, como é que ele chama? Risada. Que nome é esse, mulher? Que nome é esse que você pôs nesse menino? Ai, é uma história longa. Né? E a história era contada. Pois bem, a parábola do semeador tem isso. Que semeador é esse, gente? Aí vem os engraçadinhos e dizem que esse semeador saiu das bodas de Caná, tomou vinho durante 7 dias e ele não estava bem. Já estava meio tropeçando, caiu semente no caminho, esqueceu de arar a terra, caiu semente no pedregulho, caiu semente no espinheiro, e uma parte da semente caiu num pedaço da terra lá, que estava mais ou menos, e aí frutificou. Então Jesus conta essa parábola, que tem algo do paradoxal, mas é no paradoxal, é no contracultural que está a lição. Porque quem ouviu Jesus ficava pensando, gente, mas não tem, eu aposto, gente, porque é o seguinte, Jesus contava as parábolas, depois tinha a mesa redonda, com perguntas escritas. Tinha isso. E Jesus ia para a mesa responder. Eu aposto que choveu de pergunta. Por que esse semeador não arou a terra antes? O que você precisa para arar uma terra? Um jumento, um arado, nessa ordem, e um semeador, né? O jumento, o arado e o semeador, não pode inverter a ordem. Ara a terra e semeia, aí todas as sementes vão cair em terra boa, concordam? Como é que cultiva aqui na Amazônia? Como é que cultiva aqui? Não ara a terra antes? Ara. E a semente só cai em terra? Só cai em terra boa. Mas é assim que funciona espiritualmente? Não. Não é assim. Espiritualmente, não funciona como a nossa tradição cultural de cultivar a terra. A semeadura espiritual é paradoxal. Por que ela é paradoxal? Livro Os Mensageiros, capítulo 25, Prece de Ismalha. Eles estão num pavilhão, abre aspas, de espíritos dementados, que dormiam e, embora aparentemente estivessem imóveis e apresentassem uma fisionomia cadavérica, parecendo uma, abre aspas, múmia, essas palavras são de André Luiz, todos eles estavam presos num processo de pesadelo. Por quê? Eles estavam imóveis, mas psiquicamente perturbados, mergulhados em si mesmos. Então chega Ismalha, esposa do Alfredo, que é o diretor daquele posto de socorro, e faz uma prece. No pavilhão tem os doentes deitados, a luz mais reduzida, um silêncio. Alfredo fazia sinais luminosos para não incomodar os doentes. Pensa, aquilo é uma UTI. Ismalha faz a prece e começam a cair, a chover como se fosse neve. Neve. Começa a chover, elementos. E detalhe, presta atenção nisso. Caía
igualmente sobre todos. Eu vou repetir. Estavam caindo flocos de neve, não eram neves. Não era neve, né, gente? Na verdade, André Luiz chama isso de... Ele não. Aniceto chama de elementos, tracinho, força. Elementos, força. Elementos espirituais que nutrem espiritualmente os seres. Só que caía igualmente sobre todo mundo. Não caía mais no aniceto, não caía maior quantidade na esmalha, não, caía igualmente. Só que o André Luiz observou uma coisa: esmalha era quem mais absorvia. Depois, as senhoras que estavam ao lado dela, depois Aniceto, depois uns outros trabalhadores, depois André Luiz, Vicente, que era um médico amigo do André Luiz. Então, os recursos caíam igualmente, mas cada um absorvia na medida do seu grau evolutivo. O que é isso? Parábola do semeador. A semente cai igualmente sobre todos os terrenos. Se o seu coração é um terreno cheio de espinho, está caindo semente igual. Se o seu coração é cheio de pedra, está caindo semente igualmente. Se o seu coração é um caminho por onde passa tudo quanto é gente, se você transformou seu coração numa casa da mãe Joana, onde todo mundo faz o que quer e o que não quer, cai igualmente a mesma quantidade de semente, mas tem uma diferença. Tem uma diferença. A resposta de cada um às bênçãos divinas, essa é personalíssima. Então, alguns respondem como? A semente nem germina. Nem germina. Porque o coração daquela criatura é uma passarela. É uma passarela de superficialidade. Ela não estabelece relações profundas, ela não estabelece relações sólidas, relações espiritualmente vigorosas. Não. Então a semente nem germina. Outros, como coração com pedregulho, coração com espinhos, chega a esboçar uma germinação, mas não vai para frente. E há corações produtivos, mas mesmo assim, uns produzem na proporção de uma semente para 30, outros produzem na proporção de uma semente para 60, outros produzem na proporção de uma semente para 100. Porque não tem como comparar a nossa produção espiritual com a produção do Dr. Bezerra de Menezes, mas não dá para dizer que o Dr. Bezerra de Menezes recebe mais do que a gente, porque todos recebem igualmente. Não, Haroldo, de onde você tirou isso? Então vamos deixar Aniceto comentar. Aniceto vai explicar por que caiu igualmente flocos sobre todos. Ele diz assim: viram vocês cair sobre nós os elementos a que me refiro, os elementos força, e observaram a sua exteriorização com as luzes de cada um de nós. Por quê?
cada um absorvia e depois cada um emanava uma luz correspondente ao grau evolutivo. E a sua exteriorização com as luzes de cada um de nós, em benefício dos irmãos que dormem e sofrem. Concedeu-nos o Altíssimo a força de auxiliar em porções iguais para todos. Vou ler de novo. Concedeu-nos o Altíssimo a força de auxiliar em porções iguais para todos, mas nós a espalhamos de acordo com a nossa possibilidade e coloração individuais. Então a semeadura é igual em todos os corações. A mesma quantidade de semente que Deus derrama no coração de um anjo é a quantidade de semente que Ele derrama no meu coração. A mesma. Mas a resposta do anjo não é a mesma que a minha. Esmalha, cujos sentimentos são mais amplos e universalistas do que os nossos, olha isso. Esmalha, cujos sentimentos são mais amplos e universalistas que os nossos. Ou seja, gente, não basta você ter sentimentos de amor intenso, se os seus sentimentos de amor intenso são bairristas. Não é só intensidade. Esmalha, além de ter sentimentos mais amplos, os sentimentos dela eram mais universais. Então ela, cujos sentimentos são mais amplos e universalistas que os nossos, pôde receber com mais clareza o auxílio divino e distribuí-lo com mais abundância e eficiência. Temos aqui uma profunda lição. Como já disse, o Pai visita os filhos necessitados através dos filhos que procuram compreendê-lo. Deus visita os filhos necessitados através dos filhos servidores. Não poderíamos abusar do Senhor como abusamos no círculo terrestre dos pais humanos. Não vive Ele, o Altíssimo, ao sabor de nossos caprichos pessoais. Nunca poderia vir em pessoa enxugar o pranto do necessitado que chora, em consequência, aliás, do ouvido das divinas leis. Compete ao necessitado caminhar ao reencontro dele. O Senhor, todavia, atende sempre a todos os homens de boa vontade, por intermédio dos homens bons. Olha isso. Deus auxilia o ser humano através do ser humano. Então, o Senhor, todavia, atende sempre a todos os homens de boa vontade por intermédio dos homens bons que se edificam na casa divina. Todos os nossos desejos e impulsos, olha isso aqui, gente. Todos os nossos desejos e impulsos razoáveis são atendidos pelas bênçãos paternais do Eterno. Tem que ser razoável. Tem que ser razoável. Ainda que nos demoremos nas lágrimas e nas aflições, jamais permanecemos ao desamparo. Apenas devemos salientar que as respostas de Deus, olha isso, as respostas de Deus vão sendo maiores e mais diretas à medida que se intensifique o nosso merecimento, competindo-nos reconhecer que, para semelhantes respostas,
são utilizados todos quanto trazem consigo a luz da bondade, ou já possuem mérito e confiança para auxiliar em nome de Deus. Portanto, a parábola do semeador tem duas grandes lições, e aqui eu termino. Duas grandes lições para quem quer cooperar com o divino, para quem quer cooperar com Deus. Primeira, não queira que alguém receba mais do que tem condições de absorver. Não queira que alguém receba mais do que tem condições de absorver. Muitas vezes a gente quer auxiliar e quer que o nosso auxílio se transforme num auxílio milagroso, que vai transformar a pessoa em 10 segundos de espírito imperfeito em espírito puro. Então a pessoa fala: você está sofrendo, meu filho? Vem cá que eu vou te dar um passo, você vai sair espírito puro. Tamanho será o meu auxílio. Não é assim, gente. Você colabora, mas a pessoa absorve o que ela dá conta. Segunda lição. Ser intermediário das sementes divinas é o segredo para a construção da nossa felicidade. Se eu permito que a vida flua através de mim, em auxílio da felicidade dos outros, se eu permito que os recursos divinos fluam através de mim, em favor da felicidade dos outros, eu estou em intenso processo de construção da minha própria felicidade. O que nos resta? Eis que o semeador saiu a semear. Eu espero que você seja um deles. Obrigado.